Oh, meus irmãos queridos e amados, estamos aqui mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo, para ouvir a santa palavra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. Vai ser bênção, hein? Se prepara aí, vai ser muito especial em nome de Cristo Jesus. Antes de eu iniciar a palavra, eu quero fazer uma oração, quero falar com Deus. Então fecha os teus olhos aí, vamos nos preparar. Deus tem uma unção especial para derramar sobre nós. Amado Deus e eterno Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, eu venho pedir a unção do Senhor, a unção para ministrar a tua palavra. Que seja o Senhor Espírito Santo a falar, que seja o Senhor a nos dirigir, que o Senhor seja glorificado. Mas eu peço também, meu Deus, Espírito Santo, que o Senhor venha quebrar cadeias, grilhões e operar sinais, prodígios e maravilhas. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Oh, louvado seja Deus. Os meus irmãos estão se achegando. Oh, glória. Minha irmã Cleusa, só vou ajudar aqui, arrumar aqui um pouquinho. A irmã Cleusa está aí com a gente. Está aí minha irmã Sandra Leite, meu irmão Gilson, minha irmã Márcia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. As pessoas estão vindo aí e se prepare, porque olha, essa mensagem que você vai ouvir vai abrir muito a sua mente. Eu já vou para a mensagem. O pastor não demora muito não. Presta atenção no que você vai ouvir. Isso vai ser uma bênção para a sua vida e você vai poder ajudar outras pessoas espiritualmente falando. Você vai ouvir algo que vai te dar percepção espiritual, discernimento de espírito, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Está aí minha irmã Áurea também, está aí minha irmã Vera, Cela Pinheiro, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, pessoal. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A gente estava numa oração aqui na igreja e o Espírito Santo me deu essa palavra que eu vou compartilhar com você. Ele diz que o que é espiritual discerne bem tudo. Nós devemos entender que o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta para a igreja de Corinto, para os irmãos de Corinto. E nesta igreja operava todos os dons do Espírito Santo. Inclusive ele fala que nenhum dom faltava para essa igreja. Só que essa igreja era muito problemática. Tinha vários tipos de pecado nessa igreja, de problemas de relacionamento, problemas carnais e problemas de fofoca e outras coisas mais. Mas o que eu quero trazer para você é que ele diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Tem muitas pessoas que acham que todo mundo que estão na igreja são pessoas espirituais, que todos os pastores ou todos aqueles que fazem a obra são pessoas espirituais. Mas não é bem assim. Porque se você ler pelo menos o capítulo 2, você vai entender aqui. Porque naquela igreja havia pessoas também que agiam como um homem natural, como um homem comum. Eram pessoas de Deus, como diz o versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A pessoa aceitou a Cristo, a pessoa aceitou Jesus, só que ela não era espiritual, ela agia mais no natural. Ela não tinha um profundo com Deus. Ela não tinha comunhão com o Espírito Santo. Então, pessoas geralmente assim vão agir mais no natural, vão agir mais na razão. E quando encontra uma pessoa que é espiritual, vai ter problema, porque ela não vai entender. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que, às vezes, a pessoa que é espiritual, ela precisa ter muita sabedoria e muita inteligência para lidar com as pessoas que agem mais no natural. Agora, vamos ver quem é o espiritual. Se prepare. Quem é o espiritual? O espiritual é aquela pessoa
que medita nas Escrituras e pratica a palavra de Deus. Não é o fato da pessoa ter conhecimento da palavra de Deus que faz dela uma pessoa espiritual. Pelo contrário. Mas sim aquele que pratica. E isso é notório. Eu vou mostrar algo para você aqui, que é conhecido, mas vai mexer com você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, você vai ler aqui a respeito dos dons espirituais. Depois você lê na sua casa, eu não vou ler para não ficar muito extensivo. A Bíblia fala dos 9 dons do Espírito Santo. E muitas das vezes, as pessoas acham que só porque a pessoa está sendo usada num desses dons, ela acha que a pessoa é espiritual. E aqui eu vou citar para você os dons espirituais. Existem 3 dons vocais. O dom de variedades de línguas, o dom de interpretação de línguas e o dom de profecia. Às vezes a pessoa acha que uma pessoa, só porque fala em línguas estranhas, ou porque é batizada com o Espírito Santo, ou tem variedades de línguas, ou interpretação de línguas, ela interpreta as línguas, ou profetiza, ela acha que a pessoa é espiritual. Você está enganado. Os dons não fazem com que as pessoas sejam espirituais. O que faz a pessoa ser espiritual é ela ser praticante. É aquela pessoa que abre a Bíblia, lê e pratica. Quando a pessoa não tem o costume de ler as Escrituras, quando a pessoa não lê a Bíblia, ela vai agir mais no natural. Porque ela não busca o conhecimento, ela vai agir mais na razão. O espiritual não. O espiritual ele tem uma visão além, ele tem uma percepção a mais. Outra coisa que eu quero falar para vocês. O espiritual não é aquela pessoa, vou falar 3 dons de poder aqui, não é porque ela é usada no dom da fé, não é porque ela é usada no dom de operação de maravilhas, de milagres, ou nos dons de curar que faz dela uma pessoa espiritual. A gente vê muitas pessoas sendo usadas nos dons de curar. A gente vê muitas pessoas sendo usadas no dom de operação de maravilhas. A gente vê muitas pessoas sendo usadas no dom da fé. Mas isso não faz dela uma pessoa espiritual. Eu vou falar mais de 3 dons para você. Sobre o discernimento de espírito, sobre o dom da palavra do conhecimento e sobre o dom da palavra de sabedoria. Então, às vezes a pessoa pensa assim, peraí, a pessoa é usada no discernimento de espíritos. O que é isso, pastor? É a pessoa ver ou ouvir no mundo espiritual. Ou, no dom da palavra do conhecimento. O que é isto? É o que Deus está mostrando para a pessoa o que está acontecendo agora. Deus mostra para ela, fala com ela a respeito de um assunto. Por exemplo, para você entender, às vezes Deus me usa nesse dom quando Ele quer. Às vezes eu sinto, pessoal, quem foi curado aqui? Deus está me mostrando que alguém foi curado aqui, por exemplo, do joelho agora. Ele está me mostrando naquele momento. Isso é o dom da palavra do conhecimento em operação. Ou alguma coisa que aconteceu do passado e Deus traz ao meu conhecimento. E o dom da palavra de sabedoria, Deus mostra o que está acontecendo agora ou o que vai acontecer no futuro. Mas isso é pelo Espírito. Mas isso não faz da pessoa uma pessoa espiritual. Porque você vai se lembrar do que Jesus disse, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E muitos vão dizer naquele dia, Senhor, mas eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei, ganhei almas. Aparta-te de mim que eu não conheço, vós que praticais a iniquidade. Jesus falou isso. Então o espiritual é aquele que anda de acordo com a palavra. Os frutos do Espírito aparecem na vida dele. É diferente. Ele procura fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. E tem muita gente se enganando, achando que só porque a pessoa está sendo usada no dom, acha que ela é uma pessoa espiritual. Às vezes não é, pessoal. Às vezes a pessoa, infelizmente, pessoal, fica até triste por isso. Às vezes ela está sendo usada naquele dom, mas às vezes não tem vida com Deus. Às vezes ela não tem uma vida na palavra. Ela aceitou, é de Deus, mas não tem um profundo. Por isso que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, no capítulo 3 aqui, você vai entender, olha o que ele fala, pessoal. O livro de Coríntios é sensacional. Capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó, e eu, irmãos,
não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então teve um momento que o apóstolo Paulo queria falar mais profundamente, espiritualmente falando, mas ele não pôde falar, porque eles não tinham estrutura, eles eram meninos. E ele diz, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Eles não tinham estrutura para ouvir certos tipos de mensagens, de pregações. Eu vou falar algo para você, eu já passei por isso, pessoal. Às vezes as pessoas pensam que todo mundo é espiritual, que todo mundo está na palavra, ou leia a Bíblia, busca. Não existe ninguém melhor do que outro, tá, pessoal? Não é isso que eu quero falar. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que ele queria falar algumas coisas profundas e espirituais para a igreja, mas ele não tinha estrutura, porque eles agiam mais no natural. Olha que aquela igreja tinha todos os dons do Espírito Santo operando, mas isso não fazia dele pessoas espirituais. Olha que coisa. E ele está dizendo ainda mais. Olha o que ele fala. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha aí. Ele está exortando e repreendendo a igreja. Está falando, olha, eu queria falar coisas espirituais para vocês, mas eu não pude. Eu tive que falar com vocês como meninos ainda. Dar leite para vocês. Eu queria dar manjar, dar carne, mas vocês não têm estrutura. E tem gente que não tem, pessoal. Às vezes está anos na igreja, mas ainda não tem estrutura para ouvir uma coisa profunda. E aqui diz... Ele falou, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ele está falando isso para a igreja. Ele está falando para as pessoas que tinham Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Uma certa vez, eu estava ouvindo um pregador compartilhar um vídeo, e eu estava ouvindo. E esse pregador, ele estava achando ruim, reclamando, porque ele estava sendo perseguido, e começou a falar coisas terríveis. Eu orei assim, eu olhei, e no meu espírito, Deus sabe o que eu pensei. Falei, Deus, tem misericórdia. Aí Deus falou assim, ele é menino. Irmãos, é coisa séria. Às vezes tem pessoas que é líder de um ministério muito grande, mas dependendo, a pessoa é menino. Se deixa se levar por contendas, por brigas, por confusões, por invejas, competição. Você já viu isso? Isso acontece. Às vezes pastores se digladiando por causa do seu ministério. Acho que um é melhor do que o outro. E a Bíblia diz, está agindo como um homem natural. O espiritual não. O espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai orar, vai entregar nas mãos de Deus, não vai entrar em debate, não vai procurar se justificar. Não vai, ele é diferente. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer aqui, no capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aquela igreja que foi fundada pelo apóstolo, muitos daqueles irmãos não consideravam o apóstolo Paulo como ministro de Cristo, como ministro de Deus, como servo de Deus. Olha que coisa. Aí ele falou que os homens vêm nos considerar. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. E ele era fiel ao ministério, aquilo que Deus confiou para ele. Agora o versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga, quem me justifica é o Senhor. É essa mentalidade que nós devemos ter, mas só quem é espiritual. A gente não precisa ficar se justificando. Quem é espiritual não se justifica. Você acha que eu não ouço falar de mim? Você acha que eu não ouço falar certas coisas a respeito do meu ministério? Claro que eu ouço. Você também deve ouvir. Mas você não vai ver aqui eu revidando. Você não vai ver aqui eu me justificando. Você não vai ver aqui eu batendo de frente.
Por mais que de repente eu tenha razão, por mais que de repente eu possa até provar, mas e daí? Irmãos, quem me julga, que me justifica é o Senhor. O homem natural não, ele vai contender, vai bater de frente, vai lá na rede social, vai expor para todo mundo. Deus não está nisso. O espiritual é diferente. E o apóstolo Paulo foi muito usado por Deus para escrever essa carta. Nem todos, quem chegou agora presta atenção, que são usados nos dons espirituais são pessoas espirituais, irmãos. Não são. Você se lembra do apóstolo Pedro? Pedro tinha uma fé tremenda. Mas antes de ele negar Cristo, até aquele momento, antes de Jesus ressuscitar, aparecer para ele, ele não era convertido, irmãos. E era usado nos dons, irmãos. Olha o dom da fé em operação. Quando Jesus falou, vem Pedro, quando ele andou sobre as águas, ali era o dom da fé em operação. Era algo sobrenatural. Vocês estão entendendo? Ele expulsava demônios. Ele curava enfermos. Ele era de Cristo, andou com Jesus. E ali ele não teve uma vida com Deus, com Cristo. Olha que coisa. Teve até revelação. E uma revelação profunda. Quando Jesus falou assim, olha que coisa séria. Quando Jesus falou assim, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí eles disseram João Batista, Jeremias, Elias ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, usado por Deus, falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus falou de Pedro. Pedro não era convertido, hein? Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha que coisa. Às vezes a pessoa é um pregador e não é convertido, mas Deus usa às vezes. Olha que coisa. Ele teve a revelação de algo profundo. O espiritual, ele discerne todas as coisas e julga todas as profecias. Ele sabe o que vem de Deus e o que não vem, porque ele medita nas Escrituras, ele conhece a palavra. Quando ele ouve um pregador, eu, por exemplo, eu posso até citar alguns nomes aqui de pastores maravilhosos, que a gente vê que tem palavra, que tem conhecimento, e é notório, você sente isso, quem é espiritual sente. Mas tem outros aí que não dá. Quem é espiritual discerne, tem doutrinas estranhas, várias doutrinas estranhas e esquisitas, porque o espiritual ele discerne. O espiritual não se justifica. O espiritual, ele não coloca os dons acima da palavra de Deus. Pelo contrário. Primeiramente a palavra. Porque os dons não salvam. Olha que coisa. Tem muita gente sendo usada nos dons, mas não são pessoas espirituais. E não vão entrar no céu. Isso é sério. Claro, aqueles que praticam a iniquidade não se arrependem. Está sendo usado aí, maravilhas acontecendo. Mas tem aqueles que são de Cristo, como nós vimos, mas agem mais no natural. Vou voltar lá só para você ver. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque o homem natural, aquele que aceitou a Cristo, ele não medita nas Escrituras. Então ele vai agir mais na razão, mais nas emoções. Porque ele não lê, ele não busca. Não é também, não quer dizer também que aquele que lê, que busca é melhor. Não, não é isto. Mas é diferente. Isso é sério e profundo, meu irmão. E diz mais, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. A pessoa que é espiritual, se for falar com uma pessoa que é de Jesus, mas não é espiritual, vai ter problema, vai achar que a pessoa é louca, vai achar que a pessoa perdeu a razão. Eu vou te dar um exemplo conhecido. Marcos, capítulo 3, depois você leia, quando Jesus estava ministrando a palavra, muitas pessoas foram até ele e Jesus abençoou essas pessoas. Quando a mãe de Jesus ficou sabendo disso, e os seus irmãos, eles disseram, ele está fora de si, ele está louco, vamos lá prendê-lo, vamos amarrá-lo. Por quê? Olha que coisa, eles estavam agindo no natural, eles não entendiam que aquilo era espiritual, que aquilo era uma obra de Deus, uma direção de Deus.
Talvez a sua família não vai entender. Talvez na sua família todo mundo aceitou Cristo. E glória a Deus por isso, irmão. Se não aceitou, ore para que aceite. Porque é uma bênção a salvação. Mas às vezes, tem pessoa que é espiritual e tem pessoa que não é, irmãos. Glória a Deus por ser de Cristo. Seria bom se todos meditassem na palavra. Seria bom que todos lessem a Bíblia. Ia ser diferente, irmãos. Aí o que acontece? Quando a pessoa não faz isso, ela vai acreditar em tudo que sai do altar. Ela não conhece. Como que ela vai comparar as coisas espirituais com as espirituais? Pastor, eu vou ler para você, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, quem é espiritual compara e vê se aquilo é espiritual, se aquilo está de acordo com a Bíblia, se aquilo está de acordo com a palavra. Mas se não for, se a pessoa não abre a Bíblia, só deixa ela aberta, o que vai acontecer? Tudo que sai do altar ela vai acreditar. Ela vai achar que é verdade. Ela vai achar que é daquele jeito. Ela não consegue julgar as profecias. Ela não consegue examinar tudo e reter o que é bom. Ela não consegue. E às vezes tem coisas que vêm envenenada. E aí, irmãos, venena a alma dela, o espírito dela. Porque ela não é espiritual, por mais que ela seja de Deus. Por mais que ela seja salva. E glória a Deus por isso. Mas olha o que a pessoa está perdendo. Então não deixe isso acontecer com você. A partir de hoje, busque as Escrituras. Jesus falou, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examine, conheça a palavra, tenha entendimento da palavra. Irmãos, não pode, como diz a palavra de Deus, uma fonte jorrar água doce e água amarga. Tem coisas que você vai sentir no seu espírito, você vai ver, não, isso não é de Deus. Você vai sentir, não, isso não é de Deus. Porque pela palavra você consegue discernir, você consegue comparar, porque você tem uma vida na palavra, uma vida de leitura. Então coloque no seu coração que a partir de hoje você vai procurar ter a mente de Cristo, porque diz o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tem gente que quer instruir a Deus, quer ensinar a Deus, como Pedro. Quando Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem será entregue, será morto, será pendurado, irá morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro chamou Jesus de canto e deu uma bronca nele. Chamou a atenção dele. Não, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Ele queria instruir Jesus. Mas Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas sim que são dos homens. Então, assim, o Pedro, apesar de ser homem de Deus, ele compreendia as coisas dos homens e não do Espírito. Porque não estava prestando atenção no que Jesus dizia. Depois que Jesus ressuscitou, ele se arrependeu, a vida de Pedro mudou. É só você ler a palavra de Deus, principalmente em Atos 4,13. Irmãos, as pessoas viam que eles eram indoutos, que eles não, eram iletrados, que eles não tinham conhecimento, mas eles sabiam, eles estavam com Jesus. Deu para entender? Quem está com Jesus é diferente. O espiritual discerne bem tudo. Ele não se deixa se levar por todo o vento de doutrina, porque ele não é menino. Ele também não se deixa se levar pelas coisas do mundo. Ele não deixa ser enganado pelas coisas do mundo. Como certas modinhas que hoje existem aí. E as pessoas acham que aquilo é normal. Não, irmãos, é diferente. O espiritual, ele anda de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. Ninguém faz a cabeça de uma pessoa espiritual. Não consegue, por mais que queira. Não consegue, irmãos. Não que a pessoa seja perfeita, porque o apóstolo Paulo não era uma pessoa perfeita. Leia Romanos capítulo 7. Ele tinha uma luta interna. Ele dizia, aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo, miserável homem que eu sou. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender que o espiritual, como diz o versículo 15, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. De ninguém. O espiritual discerne, enxerga no mundo espiritual todas as coisas. Agora, se ele não conhecer as coisas, não tem como ele comparar. Mas se ele conhece,
ele vai comparar, ele vai saber. É que nem na rede social hoje. Tem muita gente profetizando muitas coisas aí. Tem uma pessoa que estava vendo, até uma pessoa de Deus, estão compartilhando um vídeo aí. Aí essa pessoa disse assim, depois dessa pandemia aí, o inimigo vai matar vai matar as crianças. Muitas crianças vão morrer. E eu recebi essa ordem de Deus para falar para vocês. Quer dizer, só ela recebeu essa ordem de Deus? Porque a ordem de Deus está expressa na palavra de Deus. Agora, irmãos, para uma palavra ser verdadeira, tem que ter 2 ou mais testemunhas, irmãos. Então ele tem que tomar cuidado. De repente, é o entendimento que ela tem, mas isso não pode virar doutrina. É claro que o inimigo está aí matando, roubando e destruindo. Mas como que eu vou acreditar num negócio desse? É claro que nós estamos vivendo, agora sim estamos vivendo o princípio das dores. Eu não tenho dúvida disso. É claro que outras coisas vão começar a acontecer. Mas, toma cuidado, porque o menino é levado por todo vento de doutrina. Fica acreditando em tudo que diz nas redes sociais. Não acredite em tudo que falam para você. Não aplique o seu coração a tudo que se dizem, diz a palavra de Deus em Eclesiastes 7:21. Você tem que entender as Escrituras. E quem tem o Espírito Santo, ele fala, ele mostra. A pessoa consegue discernir. Vocês estão entendendo? Pela palavra. Pelo ouvido do Espírito Santo. Porque a obra é dele, irmãos. Tem muitas coisas saindo do altar. Nós não podemos acreditar em tudo que estão falando. Compare as coisas espirituais com as coisas espirituais. Versículo 10 diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que nos ensina. Então, irmãos, eu senti de Deus de trazer essa palavra, em nome de Jesus. Quem é um homem espiritual? Não vai pensar que o homem espiritual é aquele que é usado nos dons do Espírito Santo. Os dons não faz a pessoa ser espiritual. O que faz a pessoa ser espiritual é aquela pessoa que examina as Escrituras, a palavra e pratica a palavra de Deus. Essa pessoa é uma pessoa espiritual. É diferente. Porque ele vai fazer tudo de acordo com a palavra de Deus. Os dons espirituais e os milagres, que de repente até um pregador está sendo usado, isso não faz dele uma pessoa. Jesus diz que pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos que se conhece a árvore. Não é pelos dons. Tem muita gente aí sendo usado pelos dons. Judas, por exemplo. Judas expulsou demônios, curou, fez maravilhas. Irmãos. E aí? Mas não tinha uma vida com Deus. Conhecia a palavra, mas não praticava. O espiritual, ele pratica a palavra. Ele não se justifica. Então, guarde o seu coração. O espiritual julga as profecias, julga o que está vindo do altar. Agora, você não vai conseguir agradar todo mundo. O apóstolo Paulo não conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu. Mas olha, quem te justifica é o Senhor. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Porque tem muita gente triste e frustrada e decepcionada. Com pessoas que foram usadas até pelos dons do Espírito Santo, viram milagres acontecer, mas de repente se frustraram. Porque nem todos que são de Israel são israelitas, irmãos. O espiritual é aquele que anda na palavra. Você deve conhecer muita gente que de repente está sendo usado nos dons de curar. Muita gente sendo curada, sendo usado no dom de operação de maravilhas, no dom da fé. E daí? Talvez você vê muita gente falando em línguas, interpretando até as línguas estranhas, profetizando. Isso não faz de uma pessoa espiritual. E outra, tem muita gente que às vezes está até no erro e está provocando isso. Você quer ver um negócio? Olha o que diz Mateus capítulo 7, versículo, para não ficar na minha palavra, tá, pessoal? Capítulo 7, versículo 21, Mateus 7, 21. Olha o que diz. Nem todo que me diz, Jesus falando, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tem muita gente que chama Jesus de Senhor, mas não faz a vontade dele.
Tem muita gente que chama Jesus de Senhor, está sendo usado nos dons, mas não vai entrar no céu. Isso também não faz dela uma pessoa espiritual. Olha o que diz, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você sabe o que é isso? E ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A pessoa usou o poder de Deus, usou o nome de Jesus, operou milagre no nome de Jesus, os dons do Espírito Santo operaram na vida dela, e Jesus vai falar para essas pessoas que praticam a iniquidade: eu nunca vos conheci. Isso não quer dizer que a pessoa esteja bem com Deus, porque ela está curando, sendo usada por Deus, que está profetizando, está acontecendo, sinais, prodígios, maravilhas que estão acontecendo. Isso não quer dizer que a pessoa esteja bem com Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. É pelos frutos. E tem muita gente se deixando se levar. Não se deixe se levar. O espiritual, ele discerne bem tudo. Ele sabe que o espiritual é aquele que anda de acordo com a palavra. Os dons não salvam. Tem muita gente que acha que vai entrar no céu, porque está sendo usado nos dons, milagres estão acontecendo, e acha que Deus está entendendo o caso desta pessoa. Mas não vai entrar no céu se não se arrepender. Deus não está aprovando isso, porque o dom de Deus é irrevogável. Deus não se arrependeu quando deu um dom. Agora, se a pessoa está bem com Deus ou não é outra coisa. Se a pessoa é espiritual não é outra coisa. O espiritual anda de acordo com a palavra. E o espiritual sempre procura agradar a Deus e não os homens. Sempre a Deus. O espiritual não anda com fofoquinha. O espiritual não anda fazendo arruaça, querendo destruir os outros. O espiritual, ele perdoa. E se ele está enfrentando dificuldade para perdoar, ele vai falar com Deus: Deus, eu quero perdoar, me ajude, porque a tua palavra diz isso, eu não aguento, eu não estou conseguindo. E Deus vai ajudar essa pessoa a perdoar. O espiritual sabe o que é verdade e o que não é na palavra de Deus. Ele sabe, quando ouve. A palavra de Deus é a verdade, estou falando quando alguém prega a palavra de Deus. Ele consegue discernir, pessoal. Em o nome de Jesus, ninguém faz a cabeça de uma pessoa espiritual. Porque ele é uma pessoa que amadureceu, ele não é menino. Ele não é levado por todo o vento de doutrina. E quando ouve alguém criticá-lo, falar mal dele, irmãos, ele entrega ao Pai. Ele coloca diante do Senhor. Pois quem justifica é o Senhor. O espiritual é diferente. O espiritual se preocupa com as pessoas. O espiritual sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O espiritual sabe, irmãos, o que Deus quer, qual é a vontade de Deus. Por mais que ele tenha vontade e desejos, que são até lícitos, mas ele sabe que a vontade de Deus tem que prevalecer. O espiritual é diferente. O espiritual ouve uma mensagem e vê se é de Deus ou se não é. Agora, se a pessoa é menina, ela não vai entender. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, coloque isso no seu coração. Eu senti de trazer essa palavra. E eu vou finalizar resumindo a mensagem. O espiritual não é aquele que é usado pelos dons do Espírito, acontece milagres. O espiritual é aquele que anda de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra, que tem conhecimento das Escrituras e pratica. É diferente. Agora, aquele que aceitou Cristo, glória a Deus, mas não examina as Escrituras, a Bíblia fica aberta, mas não lê ou fica fechada, essa pessoa vai agir no natural, vai agir mais na razão. Então, se isso está acontecendo contigo, a partir de hoje, desculpa o termo que eu vou usar aqui, toma vergonha na cara. Todos os dias, leia pelo menos um capítulo, ou 2 capítulos por dia. Tem gente que é crente, às vezes tem até pregador que nunca leu a Bíblia toda. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tem que ler. Não vai passar vergonha, vai ser envergonhado. Como que vai julgar as profecias quando forem ministradas? Não deixe isso acontecer com você. É os testemunhos de Jeová aí, irmão, desde pequeno, inculca na cabeça das crianças. Olha aí o islamismo, as pessoas desde cedo colocam lá na cabeça, tem que ler o Alcorão.
Irmão, se a gente lê 3, 4 capítulos por dia, a gente lê a Bíblia em um ano. A pessoa gasta 15 minutos, 10, 15 minutos para ler as Escrituras. É importante, porque não vai fazer bem para Deus, é para nós. Então leia a Bíblia. Se um dia alguém perguntar para você, você já leu a Bíblia toda? Não. 20 anos na igreja. 10 anos na igreja. Não, misericórdia, não. Coloque um propósito no seu coração. Eu vou ler a Bíblia toda para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nem que seja aos poucos, vai lá, mas leia. Isso vai te fazer bem. Isso vai abrir a sua mente. Quando você precisar, o Espírito Santo vai lembrar você. Você vai conhecer coisas lindas e maravilhosas, porque aqui são pérolas, aqui são coisas preciosíssimas. Tem que cavar, tem que ir no profundo. Ninguém vai enganar você, ninguém vai fazer a tua cabeça. Em nome de Jesus, porque tem muita gente frustrada, muita gente decepcionada, que acredita em tudo. Depois não acontece, aí vai dizendo, tá vendo, é Deus, é Jesus, é nada. Examina a Escritura, porque quem estiver, seja no altar, seja o quem for, peraí, não está escrito isso não. Não é isso aí que está escrito não. Toma cuidado. Tem gente que é levado por todo o vento de doutrina. Toma cuidado até com certas campanhas meia xarope que tem por aí, irmãos. Se não for uma coisa inspirada, isso é para chamar a atenção dos homens. Isso é só movimento. Então toma cuidado. Tem que ser as coisas inspiradas do Espírito Santo. E louvado seja Deus. Deus tem 7.000 aí, eu sempre falo isso. Que a partir de hoje, você coloca no seu coração, eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu vou ler a Bíblia, eu te aconselho. Começa no Novo Testamento. Depois você vai para o Antigo. Você vai ver, irmãos, como a sua vida vai mudar. Vai ser gostoso quando alguém falar alguma coisa para você. Aí você vai falar, não, é verdade, está escrito isto. Se alguém vir com uma doutrina estranha, não, está escrito isso não. E não se preocupe, não, mas eu tenho que entender. Não, fica tranquilo, só leia. O Espírito Santo vai estar falando no seu coração. Eu senti de Deus de trazer essa palavra, irmãos. Nós precisamos tomar vergonha na cara e buscar a palavra, ter conhecimento da palavra. Senão a gente vai ser menino. Todo mundo vai fazer a nossa cabeça. A gente vai agir no natural, na razão. E aí vamos bater de frente com os espirituais. Não se deixe se enganar. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo está falando. E eu vou finalizar com esse versículo onde eu comecei. Nome de Jesus. Vou finalizar aqui. Principalmente esse versículo de 1ª carta aos Coríntios 2,15. Diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos, a partir deste momento, a ter um compromisso com as Escrituras, com a palavra, buscar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vai fazer bem para a gente. E a gente vai poder ser uma bênção nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. O espiritual não é aquele que é usado nos dons, eu estou insistindo nisso. Não é. Porque tem muita gente que é usado nos dons, não vai entrar no céu não. Porque pratica iniquidade. Mas os milagres estão acontecendo, porque foi um presente, uma dádiva que Deus deu. Mas não salva. E também os dons não fazem da pessoa espiritual. A pessoa se torna espiritual quando medita e pratica a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração. Eu quero orar. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Uma palavra de exortação, Deus. Mas, meu Deus, uma palavra poderosa para nos abençoar e abrir o nosso entendimento, Deus. Porque nós precisamos buscar mais a Tua palavra, Deus. Estamos no raso. O homem espiritual discerne bem tudo. O espiritual é aquele que medita na palavra, que cresce espiritualmente de acordo com a palavra. Meu Deus, ele vai deixando de ser menino e vai sendo uma pessoa experimentada na palavra. Meu Deus, ele não vai se contentar mais com leite. Ele vai querer algo mais forte. Ou ele vai crescer, meu Deus querido, como uma criança saudável. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado por esse entendimento. Nos perdoe o relaxo, Deus. Às vezes somos relaxados e preguiçosos. Às vezes não estamos lendo as Escrituras como deveríamos de ler. Por isso, meu Deus, pedimos perdão. Isso é um relaxo. Mas queremos, a partir desse momento, buscar as Escrituras. Te conhecer mais, para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina. E não acreditar em tudo aquilo que falam para nós. Porque o espiritual vai julgar
as profecias. Ele vai examinar tudo e reter o que é bom. Ele vai saber separar as coisas. O natural não. Ele engole tudo. Ele acredita em tudo. Mas o espiritual é diferente. Nos ajude a sermos pessoas espirituais. Nos ajude a crescer espiritualmente na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, que haja este despertamento em nós. E que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos. Dê uma bênção para quem precisa de um milagre. Tu sabes do milagre que essa pessoa tanto precisa. Eu te dou graças e te louvo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Que Deus te ilumine, irmãos. E que Deus te faça crescer cada dia mais. Que Deus abençoe. Um beijo. E a todos vocês que estão sintonizados. Compartilhe essa live. Alguém precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. E lembrando, irmãos, tem muitos homens de Deus espalhados por aí. Quando falamos de Deus, homens e mulheres de Deus. Retenha o que é bom. Que Deus fale mais com você. Tenha uma noite abençoada. Uma noite na presença de Deus. Em nome de Jesus. Você é uma bênção do Senhor. Que Deus te abençoe e te ilumine. Ô glória! Que vocês fiquem na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.